Contexto Geral entrevista o escritor, pesquisador e rabino Joseph Salton. Meu nome é Joseph Salton, eu sou iniciado e formado como rabino pela Cabala. Eu comecei a minha jornada com o encontro com meu mestre, o Rabino Berg. Esse encontro faz parte da tradição da Cabala, que é passada do mestre para um aluno ou alguns alunos. A Cabala é uma tradição oral e isso vem acontecendo por milhares de anos. No ano 1982, eu encontrei meu Rabino Berg e desde então me apaixonei pela Cabala e resolvi de assumir a Cabala, ensinar a Cabala, estudar a Cabala como minha carreira ou até a missão da minha alma. Eu tive 22 anos de idade, passaram muitos anos. Por enquanto, eu viajava no mundo, comecei em Israel, viajava para Europa, França, Inglaterra, Estados Unidos, México e também cheguei no Brasil, no ano 1997, quando já estava casado com minha esposa, minha filha. Fiquei aqui no Brasil, em São Paulo, por 7 anos, cuidando do Centro de Estudos da Cabala, continuando a mesma missão, ensinar a Cabala por seminários, palestras, workshops. Fiquei também viajando aqui no Brasil, cheguei em Fortaleza no ano 2001, 2002, e desde então também eu estou mantendo contato com o povo brasileiro, que eu gosto muito, pela abertura, a receptividade, e também eu achei que muitas pessoas aqui no Brasil gostam de estudar a Cabala e sentem uma afinidade com esse assunto. Ao longo do tempo também consegui publicar e escrever alguns livros sobre a Cabala para facilitar também a compreensão da população, porque os livros da Cabala mais antigos foram escritos em hebraico, em aramaico, numa linguagem bem antiga, bem do passado, que não necessariamente faz parte da nossa linguagem mais moderna. No ano 2004, mudei com minha família para o Canadá, onde agora moro em Vancouver, em British Columbia, no Canadá, mas eu faço questão de vir para cá, para o Brasil, e visitar meus amigos, minha congregação. Também faço viagens espirituais para a Terra Santa, para visitar os centros da Cabala e também para entrar em contato com os cabalistas e os centros energéticos da Cabala na Terra Santa. Se fizermos uma pergunta bem básica, que é o que é a Cabala, o que significa a Cabala, e também até como deve pronunciar essa palavra, que vem do hebraico, seja Kabbalah ou Cabala. Na língua hebraica se fala Kabbalah, mas se alguém fala Cabala, tanto faz, não é o fim do mundo, porque é uma palavra de uma outra língua. A palavra Kabbalah significa receber, mas a gente fala que no nosso mundo sempre tem dois lados da moeda, dois sentidos. O sentido mais comum, externo, é um sentido mais profundo, é interno. A palavra Kabbalah também tem dois sentidos. O mais comum, popular, é receber, mas o sentido mais interno, mais íntimo, significa aceitar, aceitação. O processo de estudar a Cabala é um processo de autoencontro, onde o ser humano, que ficou nos últimos séculos meio perdido no mundo, na confusão, na vida, no dia a dia, tentando talvez pegar muitas coisas, mas acaba não recebendo, não aceitando quase nada. Então, por isso, a gente fala que a gente sente muito vazio, um vácuo interno. Principalmente na nossa era de materialismo, capitalismo, consumismo, virou, mais uma vez, um comportamento meio obsessivo, que a gente também trata no estudo da Cabala. Mas a Cabala, por si,
é uma sabedoria divina, cósmica, é universal. Ela não é uma religião, mas ela faz parte da essência de todas as religiões, principalmente das religiões monoteístas, judaísmo, catolicismo, muçulmanismo, mas também quem estuda a Cabala vai encontrar muitos conceitos espirituais, esotéricos, que também se encontram no hinduísmo, budismo, e Zen, e outros conhecimentos ocultos e também esotéricos. Por quê? Porque nós falamos que a Cabala é universal. Será que a Cabala pertence a um povo ou uma religião só? A resposta é não. A Cabala é bem ecumênica, bem abrangente, é universal. É uma linguagem espiritual que, na verdade, une todas as religiões em uma consciência só. A fonte da Cabala não veio do mundo físico. O mundo físico, segundo a visão cabalística, é só uma consequência. O estudo da Cabala aumenta outros sentidos. Intuição, sexto sentido, visão espiritual, onde a pessoa começa a perceber que existe uma dimensão paralela à nossa, que está comunicando conosco. É uma comunicação por meios de vibrações energéticas, e o ser humano tem um aparelho maravilhoso, que é nosso corpo, nossa mente e nosso cérebro, que tem essa capacidade de comunicar com dimensões energéticas e espirituais, apesar de ser ainda meio adormecido. A Cabala quer despertar essa capacidade. A Cabala, como já falei, é universal e também atemporal. Ninguém inventou a Cabala. A Cabala foi canalizada por sábios da Cabala, que são canais espirituais. Um dos principais canais da Cabala, talvez seja até um dos primeiros canais, é Abraão, o patriarca, que é considerado o primeiro hebreu e também fundador das religiões monoteístas. Agora vem aquela dúvida, aquela busca do ser humano por Deus, pelo sentido da vida, tentando entender a palavra de Deus, do divino, passada seja por Moisés, por Jesus, Maomé. Temos ainda dificuldade de entender a linguagem deles. Por quê? Porque a gente fala que eles falaram numa linguagem cósmica. É tipo um código. Um código como qualquer profissão, qualquer linguagem de profissão, seja matemática, seja alquimia. Então, cada área tem sua própria linguagem e código. A Cabala também. Ela transmite mensagens espirituais usando códigos para prevenir a confusão e também para acertar a intenção. Cada palavra tem um sentido só. E por isso o cabalista, o seguidor da Cabala, vai começar a aprender como utilizar as chaves que a Cabala tem oferece para decifrar os códigos cósmicos. Abraão, patriarca, escreveu um livro que é chamado O Livro da Formação. É o primeiro livro conhecido da Cabala, que ela abre para nós, para a humanidade, a primeira possibilidade de acessar essa sabedoria atemporal, que vem do mundo além. Até a palavra, por exemplo, hebreu, significa o quê? Cada pessoa vai dizer, hebreu é um povo, hebreu é tal, mas a Cabala explica que o termo hebreu tem um sentido só, que é uma ponte. Abraão, o hebreu, ele é chamado hebreu porque ele funcionou como uma ponte entre as duas dimensões, metafísicas e física. E assim, pela primeira vez, o ser humano teve acesso, através da ponte, do mundo físico para acessar o mundo metafísico. O mundo metafísico é a causa, é a fonte da sabedoria, conhecimento, da verdade e também de autorrevelação, inspiração divina. Vem de onde? Do mundo paralelo. Onde fica aquele mundo? Será que é no final do mundo, do universo? Não.
está aqui. Mas só temos que aumentar nossa mente espiritual para abrir as conexões pelos meios da comunicação que já temos dentro do nosso aparelho. E a Kabbalah ajuda para despertar aquele meio e também ensina como utilizar o poder da comunicação espiritual entre o ser humano e o divino. O lado prático da Kabbalah é muito pessoal, é muito relativo. Mas, a princípio, temos um guia, a Bíblia. A Bíblia, ou os 5 livros de Moisés, é um tipo de manual, ou um guia para saber como viver de uma forma harmoniosa, em equilíbrio, interno, externo, respeito das obras magníficas da criação, viver em paz com a natureza, com os animais, com todos os seres vivos que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa vida, da nossa vivência e também da nossa evolução. Agora, a prática da Kabbalah é muito pessoal, por quê? A Kabbalah, na verdade, concentra na consciência e não necessariamente na prática, porque a prática faz parte da escolha particular de cada um de nós. Vamos explicar. Se um judeu aprende Kabbalah, o judeu já tem uma forma de rezar, ele vai na sinagoga, tem Shabbat, o sábado, tem festas, e a Kabbalah só aumenta a vivência espiritual do ritual para o judeu que está fazendo o ritual, como através do sentido. A Kabbalah vai explicar o sentido de cada ritual para que o judeu, nesse caso, sinta mais com afinidade. Ele sente que está fazendo algo com sentido, com propósito. A palavra que se usa em hebraico é kavanah. Kavanah quer dizer o propósito ou a intenção. Cada ato deve ter uma intenção específica para ajudar o ser humano a atingir aquele propósito que ele quer alcançar, seja saúde, seja prosperidade, seja bem-estar, seja ter contato com Deus, com o divino. Se um católico quer estudar a Kabbalah, também a Kabbalah explica os porquês, os rituais, das bênçãos, das orações, de todo o procedimento, na verdade, que a pessoa vai seguindo. Até por um exemplo muito pequeno, a gente anda com o que é chamado chapéuzinho, ou solideu, ou em hebraico é kippah. O rabino anda com kippah, mas também o papa anda com kippah, com chapéuzinho, solideu. E a Kabbalah explica por quê. É aqui a gente entra nesse mundo e vê e percebe que realmente tem muitas coisas que a gente faz igualmente, sem saber o porquê. A linguagem do porquê vai ajudar a gente a criar uma ponte de comunicação que vai trazer mais tolerância, mais interação, mais compreensão mútua entre as religiões, entre nossos rituais, para sentirmos mais como irmãos que vivem no mesmo planeta, no mesmo mundo, e não mais pessoas que se estranham um do outro por causa de diferença do ritual. Então, cada ritual tem seu sentido. Por exemplo, kippah. Qual é o sentido da kippah? A gente fala que temos centros energéticos no corpo. A kippah serve como um filtro que vai filtrando energia cósmica que a gente acaba absorvendo, conscientemente ou inconscientemente. Agora vem a pergunta, será que precisa andar de kippah o tempo todo? Depende da pessoa. Se a pessoa se dedica a uma vida religiosa, espiritualizada, com orações, meditações constantes, então é mais fácil já colocar kippah e deixar ela em cima da cabeça. Mas se a pessoa só dedica 10 minutos ou 20 minutos por dia, por semana, então pode colocar a kippah, fazer as orações, que são mais ou menos o processo de digerir ou processar energia cósmica, para não pegar energia não equilibrada e manter mais ou menos uma conexão mais aberta
e mais conscientizada, com mais consciência, porque pensamentos é a força mais poderosa no mundo. E temos que tomar muito cuidado dos pensamentos que entram na nossa cabeça, porque o pensamento ou vai criar mais caos, confusão e angústia, ou vai criar mais alívio, mais equilíbrio e mais alegria. Na minha vida, como estudante de Cabala e também como professor da Cabala, no começo eu encontrei muitos preconceitos, como judeu, em relação às outras religiões. Mas a Kabbalah me ajudou a transcender esses preconceitos e entender melhor, não só outras religiões, mas principalmente a minha religião. Eu cresci em Israel, com a cultura, a história judaica, a religião judaica, mas eu confesso que, como jovem crescendo, nesse mundo, eu senti muita resistência à minha religião. Não fazia sentido fazendo rituais, orar, sem saber o porquê. Não só isso, mas também eu cresci com um tipo de preconceito em relação, principalmente à religião cristã, católica, sobre o Novo Testamento. De uma certa forma, até considerado proibido para um judeu abrir o Novo Testamento. Mas são coisas que vieram do nosso passado muito negro, muito escuro, que não tem lugar, espaço nessa era moderna, nessa geração tão evoluída. Mas mesmo assim, a gente encontra preconceitos bem arraigados em nossa mente. Quando finalmente eu abri o Novo Testamento, eu vi que realmente todos os ensinamentos de Jesus se baseiam sobre a Cabala. E não só isso, mas a Cabala me ajudou a decifrar os códigos, metáforas, para entender a mensagem mais profunda, seja de Jesus, seja de Moisés, seja de Buda, seja de Maomé, o Alcorão. Então, esses profetas, eles falavam numa linguagem que é uma linguagem cósmica e atemporal. Nossa linguagem de hoje é uma linguagem muito temporal. Hoje a gente fala assim, daqui a 10 anos as palavras mudam, o sentido muda, mas o profeta, ele fala uma linguagem de Deus, que é universal e eterno, para todos sempre. Então, 2, 3, 4 mil anos atrás, quando os profetas, os sábios da Cabala apareceram, ninguém quase entendia nada o que estavam falando. Pelo contrário, isso provocou muito medo, preconceitos, e também fobia, resistência. Por isso, eu falo hoje que, pessoalmente, a Cabala me ajudou, pessoalmente, para entender, mais uma vez, a linguagem comum de todas as religiões. Eu quero também passar essa informação, essa vivência, para qualquer pessoa, hoje em dia, que quer ser aberta para realmente receber a mensagem divina original e se limpar de todos os preconceitos. A gente vive em um mundo. O nosso mundo hoje está ficando cada vez mais menor, ou a gente está cada vez ficando maior em nossa cabeça. É relativo. E tudo está acontecendo. A gente tem que ver o positivo em todos os eventos que acontecem. Ficando como um espectador, só criticando o mundo, criticando acontecimentos, é uma abordagem muito passiva, estagnada, que não vai contribuir para a evolução pessoal da pessoa. O fato que muitas celebridades hoje têm interesse da Cabala, eu falo o seguinte: a pessoa celebre, que virou uma pessoa muito popular, a Cabala também hoje está passando essa fase de ser mais popularizada, acessível a todo mundo, sem diferença de raça, sexo, idade, nada. Qualquer pessoa que quer entrar, vai entrando. Não sempre era assim. Tem uma época quando a Cabala foi
dada ou transmitida só para os eleitos, pessoas seleitas, pessoas que depois de muitos anos de autopurificação e passar muitos testes, conseguiram entrar na Cabala. Já essa época mudou. Entramos na era moderna, era do aquário, era messiânica, a era do conhecimento, onde qualquer pessoa que seja, qualquer pessoa, tem o direito a ter uma obrigação interna de entrar na Cabala. Por quê? Isso faz parte de uma profecia que aparece no livro da Cabala, que é o Zohar. É o livro mais compreensível, mais completo do estudo da Cabala, e qualquer cabalista ele vai precisar de estudar esse livro. Foi escrito há 2000 anos, e naquela época os sábios da Cabala tentaram abrir a Cabala ao mundo, mas não deu. Tinha muita resistência. E os cabalistas, nesse caso o rabino Shimon Bar Yochai, resolveu de transmitir o conhecimento através da escrita. Ele escreveu o livro, e naquele livro ele escreve que ainda não chegou o tempo para que todo mundo comece a estudar a Cabala. Mas, na era messiânica, no 6º milênio, segundo o calendário hebraico, ou no 3º milênio, segundo o calendário cristão, vai aparecer uma geração que vai ter uma sede, um anseio para estudar a Cabala, e essa geração é nossa. Então, eu acho que qualquer pessoa que tem acesso à Cabala, que vai aplicar a Cabala, que vai se beneficiar da Cabala, vai contribuir para a sua evolução, diretamente e indiretamente para a evolução de toda a humanidade, apesar da crítica de qualquer pessoa. A crítica não necessariamente ajuda em todo caso. Era uma vez quando sou uma pessoa, homem, um grande sábio, com talvez idade de 50 ou 60 anos de idade, conseguiu entrar naquelas dimensões de sabedoria da Cabala. Mas ao longo das gerações a gente percebe que a idade do amadurecimento está cada vez mais abaixando. Hoje em dia, uma pessoa com 15 anos sabe mais do que pessoas que tinham 60 anos há 100 ou 200 anos. Por quê? Conhecimento é meio contagioso, no bom sentido. Conhecimento não necessariamente é algo físico, que passa só por livros. Conhecimento é passado também em forma telepática, em uma forma de absorver, é como uma criança. Uma criança que não sabe falar, como ele aprende uma língua? Não tem livro, não sabe ler, mas ele acaba absorvendo, ele acaba captando através de sentidos mais sutis, da mente, do coração, sentidos que, na verdade, acabam absorvendo a cultura, a palavra, emoções. E isso é um processo mais rico de aprendizado. Os jovens hoje, na verdade, são bem amadurecidos. São almas bem velhas, posso dizer. Porque a Cabala fala sobre reencarnação, e o que hoje a gente chama jovem, de 15, ou 12, ou 13, ou 10 anos, na verdade é uma alma de muitas vidas. E, aparentemente, muitas almas já tinham acesso no passado à Cabala. E hoje é mais fácil entender a linguagem da Cabala, porque, na verdade, é um tipo de resgate da memória conhecida. E a pessoa acaba falando que sim, é assim, eu já me lembro, já estudei a Cabala, já tive acesso. Então, uma linguagem que temos mais afinidade com ela. E também, pelo fato que os jovens hoje são os líderes do futuro, temos que realmente investir neles. Por quê? O lado espiritual é o lado mais esquecido ou abandonado em nossa geração. É uma grande pena. Por isso, a Cabala fala que o ser humano não pode andar só em um sentido, do físico. Tem que equilibrar também o espiritual.
o jovem de hoje, equilibrado, vai criar um mundo mais equilibrado no futuro. O estudo da Kabbalah começa através de aulas, palestras, seminários, livros, hoje online, artigos ou vídeos de palestrantes que aparecem e também apresentam essa sabedoria, cada mestre no seu jeito. Uma etapa mais importante no processo da evolução do ser humano, que a Kabbalah quer acompanhar e ajudar, é o ponto onde o ser humano começa a assumir a responsabilidade sobre sua vida. Sem assumir a responsabilidade sobre nossa vida, nosso destino, nossa missão, ainda estamos na fase infantil. Ainda somos dependentes. Nossos pais, governo, sistema. E nesse nível de consciência, o ser humano ainda tem um direito muito artificial, um direito não tão justificado de culpar o outro. Não é minha responsabilidade, então posso culpar o outro. Porque você fez, porque Deus fez, porque o governo faz, porque o médico, porque os pais, porque eles, enquanto a pessoa não assume responsabilidade. O ponto da transição entre uma consciência não amadurecida para uma consciência amadurecida é o ponto de assumir a responsabilidade. No judaísmo, esse ponto potencialmente é a idade 13, que é conhecida como a idade do Bar Mitzvah. O ritual onde o menino do Bar Mitzvah é chamado a Torá na sinagoga, perante toda a congregação, os pais, perante Deus, onde justamente naquele momento, naquele ano, o menino passa de ser infantil, uma criança, e vai entrar na vida adulta. Sim. A adolescência, segundo a Kabbalah, não existe. A adolescência é uma fase de confusão, enquanto a pessoa ainda não consegue assumir a responsabilidade por sua vida. Então fica adolescente, mas tudo bem. Podemos dar 2, 3, 4, 5 anos, mas vai chegar um momento onde a pessoa tem que assumir a responsabilidade. É um momento bem assustador. Será que sou responsável? Não é Deus? Não é mais os nossos pais ou o governo? Não. Deus criou esse mundo e deixou o livre-arbítrio para o ser humano exercer. Nós somos responsáveis por nosso destino. Tem a lei que a Kabbalah explica sobre causa e efeito. Nada acontece por acaso. Nada acontece conosco por causa da culpa do outro. Falando que o outro é culpado, a gente joga a responsabilidade e o controle para o outro, para o vazio. Quando a gente começa a assumir a responsabilidade, começa o processo também de resgatar o controle, autocontrole, autoconscientização. Que nós somos responsáveis e nós somos a causa. Tudo que acontece ao nosso redor, na verdade, é um efeito, é uma consequência da causa que a gente gerou. Ou pela ação, ou por uma maneira de comportamento, mas principalmente é pela consciência. O poder do pensamento. E aqui a Kabbalah nos ensina como entrar na dimensão da consciência para não, em alguns casos, fazer algo positivo, mas com uma consciência errada. Porque é a consciência errada que vai gerar uma consequência negativa. E a pessoa acorda no dia seguinte e fala, mas eu fiz alguma coisa boa. Por que deu errado? Deu errado porque a consciência não foi correta ou completa. Por isso a gente anda na vida se aperfeiçoando. Na busca do ser humano, das suas raízes, das suas origens, a gente encontra a teoria de Darwin, da evolução. E a pergunta é como a Kabbalah trata essa teoria
que virou até uma teoria científica. É uma teoria que é ensinada nas escolas e os jovens crescem estudando essa teoria, que o ser humano veio de um processo de evolução, de uma célula, ameba, virou uma planta, virou animal, macaco, chimpanzé, até virou um ser humano, Homo sapiens. A Cabala não cria um conflito com essa teoria. Por quê? Porque a Cabala abre uma dimensão paralela e fala que a Bíblia, a Cabala, todas as escrituras sagradas de todas as religiões não falam sobre a história física do ser humano, mas descrevem a evolução da inteligência humana. Tudo bem, meu corpo passou 10 milhões de anos evoluindo, crescendo, se aperfeiçoando, passando pela seleção da natureza, até o corpo virou o que aparece hoje. Mas minha pergunta sempre é, de onde vem minha inteligência? Também do animal, também do físico? A Cabala explica que inteligência contém muitos elementos. Como podemos traduzir inteligência para uma palavra que todo mundo vai compreender? Inteligência significa desejo. Mostra o que a gente quer de verdade, o nosso desejo verdadeiro. O maior desafio, falando sobre jovens, naquela idade da juventude e adolescência, é saber o que eles querem. O que você quer na sua vida? É a maior pergunta que cai em cima do jovem e ele não é capaz de responder. Mas como vou saber hoje o que eu quero para 50, 60 anos para frente? A gente fala sobre inteligência, até tem exames de inteligência. Todos esses exames querem saber o que a pessoa quer. Qual é o desejo verdadeiro? Qual é a nossa inteligência? Agora vem inteligência artificial versus inteligência divina. No mundo de robotismo, no mundo de mecanismo, máquinas, robôs que funcionam de forma maravilhosa e às vezes melhor do que o ser humano, mais rápido, aparentemente o robô parece mais inteligente do que o ser humano. Numa certa forma, sim. Mas o que falta na inteligência do robô, na inteligência artificial, é justamente o livre-arbítrio. Só uma pessoa com inteligência divina vai conseguir exercer o livre-arbítrio. O robô não tem livre-arbítrio. Apesar de ter uma inteligência artificial mais sofisticada da gente, mas não tem livre-arbítrio. Não consegue discernir entre o bem e o mal. Se um robô pisa em uma criança, ou em cima de uma criança, ou se um robô faz alguma coisa não ética, o robô por si não vai conseguir repensar e voltar para trás, se avaliar. Será que eu fiz o certo com aquela pessoa? E também o robô não vai conseguir corrigir, pedir perdão. São elementos da ética que manifestam a inteligência divina através do ser humano numa forma de perdão, compaixão, correção, transformação, retificação, mostrar mais compaixão. Essas coisas o robô não tem. No outro lado, talvez o robô, que não foi programado para matar, não vai matar. Tudo bem. Mas o ser humano que tem uma má inclinação de roubar, matar, ele também tem inteligência divina para superar e transformar aquele desejo. Por isso nós somos seres humanos. E na verdade, segundo a Kabbalah, a gente fala que nós somos primeiramente seres divinos que estão passando uma vivência humana. A palavra-chave que a Kabbalah sempre fala é consciência. Enquanto todo mundo estuda nas escolas,
nas faculdades, na vida. A ciência. Hoje a ciência, não a tecnologia, são duas coisas diferentes, mas a ciência virou algo que a gente quase ajoelha perante a ciência. A ciência fala, o cientista fala. É como se fosse uma verdade absoluta. Não que seja algo errado, mas será que é uma verdade absoluta? E qual a diferença entre espiritualidade e a ciência? Será que tem um conflito, paradoxo, polêmica? Conflitos existem só na mente das pessoas. Conflitos não existem no universo. Qualquer mal entendido cria ou pode criar um conflito. Por isso a Cabala fala a ponte entre muitas dimensões, povos, nações, teorias, opiniões, para juntar, para criar uma harmonia entre todos os aspectos do conhecimento que vêm da mesma origem. A realidade é única. O universo é único e também um. Conflitos só o ser humano cria. A palavra consciência é uma palavra bem interessante. Por quê? Infelizmente, a ciência criou uma realidade onde o ser humano virou um espectador. Ele critica, investiga, mas ele não participa no processo dinâmico da natureza. A Cabala fala, não, isso não é certo. O ser humano faz parte integral de todos os processos da natureza, do universo. Não só isso, sem o ser humano, o universo não vai chegar ao ponto de perfeição. A Cabala fala que Deus criou o universo, mas o papel do ser humano para levar o processo do universo e da criação até sua etapa final, finalizando a criação. Então, o Criador tem muita confiança em nós. A gente também tem que resgatar essa confiança divina em nós mesmos. Consciência quer dizer juntos com a ciência. Com ciência. Temos a ciência e temos a consciência. Quando o ser humano, com sua consciência, começa a interagir de uma forma positiva com tudo que a ciência revela. Seja a física quântica, seja o nano da física, seja tudo que a ciência fala, até tecnologia também. A tecnologia tem que servir o ser humano. Mas se o ser humano não atinge a inteligência divina, ele vai se tornar escravo para a tecnologia. Isso também é um perigo da dependência na tecnologia, que está sendo também mais popularizada no mundo. Em relação ao povo brasileiro, eu quero dizer que tenho 2 filhas brasileiras. Então já sou meio suspeito. 2 filhas brasileiras que nasceram aqui, uma em São Paulo e a outra em Atibaia. Estou muito feliz, muito orgulhoso com esse fenômeno na minha família. Mas realmente, quando cheguei aqui, no ano 1997, eu cheguei em um país que ainda não abraçou, ainda não se abriu ao mundo moderno, ao mundo talvez da tecnologia avançada. Ainda foi chamado ou considerado um país do terceiro mundo. Mas para mim, eu vou contar uma história. É uma coisa muito pessoal, mas às vezes as coisas mais pequenas são as coisas que têm mais sentido. Cheguei aqui no verão, dezembro de 97. O calor foi inaguentável. Quase desmaiei todo dia do calor, da umidade. Foi algo muito, muito pesado para mim. Eu cheguei aqui como uma missão, emissário de trabalho, em nome da Cabala, do Cabala Center. Eu falei, oh meu Deus, para onde eu cheguei? Eu falei com minha esposa, olha só, minha esposa,
até a língua. Eu não falava nada de português, que também foi um obstáculo, uma barreira muito pesada, uma barreira psicológica muito pesada, a comunicação, querer falar, e na minha profissão como professor, é o poder da fala. Eu falei com a minha esposa, olha só, a gente vai ficar aqui 6 meses, máximo 8 meses, e vamos embora daqui. Para outro país, talvez, sei lá, melhor. Depois de alguns dias, fomos para fazer shopping. Entramos no supermercado e realmente o calor, a língua, tudo foi muito estranho para se adaptar à nova realidade. Chegamos no caixa e a gente foi no caixa para pagar. A pessoa que estava no caixa olhou para a gente e deu um sorriso. Se a gente fala sobre sorriso divino, eu vi naquela moça um sorriso divino. Um sorriso tão puro, tão aberto, tão gostoso, que eu olhei para ela. Eu perguntei à minha esposa, ela conhece da gente? Porque ela dá um sorriso tão aberto, tão amoroso, tão carinhoso. Realmente tocou no meu coração. Fiquei pensando nisso. A gente, claro, pagou, a gente foi embora. A gente não podia falar nada, mas fiquei com essa imagem até hoje. Fazem 17 anos. Eu ainda lembro aquele sorriso que tocou algo na minha alma. Claro, fiquei aqui mais do que 6 meses, 7 anos. E nesses 7 anos, eu aprendi de valorizar o povo brasileiro. Eu vou dizer que o povo brasileiro, como qualquer outro povo, não é povo perfeito. Tem todas as falhas, todas as imperfeições. Mas, como um professor da Cabala, de todos os países que eu visitei, ainda visito, dando aula, eu vejo uma alma tão evoluída aqui no povo brasileiro, principalmente a lição da Cabala. Estudar a Cabala não é fácil, porque é algo da alma. Temos que passar e transcender muitas barreiras, crítica, filtros, raciocínio, pensamentos. E eu vejo que o brasileiro tem mais facilidade de realmente abraçar a Cabala e sentir uma afinidade de alma, que me toca muito. Por isso faço questão de vir para cá e continuar meu contato, apesar de viver no Canadá e também em outros países, mas eu vejo que o povo brasileiro tem uma missão e tem uma contribuição ao mundo, que é uma contribuição espiritual. Outros países, outros povos têm outros tipos de contribuição. O povo brasileiro não pode esquecer que ele é um dos povos mais espirituais no mundo, apesar de tudo que acontece ou aparece na mídia, do meu olhar. Um dos mitos mais frequentes, mais conhecidos sobre a Cabala é: quem estuda a Cabala enlouquece. Realmente um mito totalmente mentiroso, que não tem nada a ver com a Cabala. Por que isso virou assim? Realmente não sei. Talvez por causa da idade medieval, onde o conhecimento foi visto como algo perigoso. Por causa, mais uma vez, das autoridades religiosas que queriam reprimir o povo e dominar através da ignorância. Então, realmente, quem fala que a Cabala enlouquece, realmente vem da sua própria ignorância ou de uma lavagem cerebral que a pessoa passou sem saber de onde veio, mas virou uma realidade comum, uma verdade comum. Mas realmente um mito totalmente sem nenhuma raiz.
Ao longo dos últimos 30 e poucos anos, eu passei muitas fases na Cabala. Na evolução, cada fase, seja em Israel, com o povo israelita, judeu, que é uma fase introdutória, de iniciação, depois sair para o mundo, encontrar outras culturas, outras religiões, outros povos, que me ajudou muito na minha evolução, como já falei, para tirar os preconceitos e realmente vivenciar o mundo como um mundo universal. No dia a dia, eu resolvi, alguns anos atrás, de começar a traduzir escritas da Cabala, dos cabalistas, trazendo linguagem hebraico de séculos bem antigos para nosso século mais moderno. Fiz uma tradução de um livro que é chamado Portal das Reencarnações, que fala sobre reencarnação. De hebraico para o português, com meus comentários, porque eu acredito plenamente que o assunto da reencarnação é o assunto mais importante na evolução da inteligência e da consciência do ser humano. Reencarnação é um assunto muito profundo. Também o livro Orações Cabalistas. Orações cabalistas fazem parte do dia a dia. Meditações, orações, sempre fazem parte do processo espiritual, para não cair demais no lado físico, sem manter o equilíbrio. As orações cabalistas foram escritas principalmente em hebraico. Por isso, resolvi oferecer explicações e também uma tradução das orações para o português e também transliteração, para ajudar o iniciante a até soletrar ou falar as palavras em hebraico, porque hebraico ajuda para despertar sua consciência interna. Eu também fundei um instituto que é chamado Instituto Meron. Meron é o nome da montanha em Israel, onde o rabino Shimon Yochai, o autor do Zohar, é o lugar do descanso eterno dele. É uma montanha, Meron. É dinâmica cultural, porque eu vejo que a Cabala é capaz de ajudar a resgatar a cultura original dos povos, principalmente os povos indígenas, que sofreram muito nos últimos 3, 4, 5 séculos. O encontro, talvez, a invasão de outros povos em outros países, tirando o direito de manter a cultura, os rituais, até o idioma, a língua. Então, a Cabala, ela quer ajudar. Eu quero também transmitir a consciência da Cabala para resgatar a consciência e a cultura original e indígena de mais povos possível. Por isso, a gente visitou o Peru, oferecendo a Cabala, o xamã, que foi nosso guia. A primeira pergunta que ele me perguntou é: qual o significado da palavra Cábala? Porque em Peru eles usam a palavra como Cábala. Será que é a Cabala? Eu falei, é a mesma palavra. Seja Kabbalah, Cabala ou Cábala, é a mesma palavra. É um xamã. É um xamã que, eu falei, olha só, a gente já tem uma linguagem em comum, porque é uma linguagem da alma. No Egito também. Fomos lá para resgatar a consciência original do povo egípcio, que veio do faraó. Em Marrocos, fomos lá também para resgatar a cultura original do povo, não marroquino, do povo marroquino sim, mas que veio de Suméria, da Babilônia. Então, esses encontros que eu tive nos últimos 6, 7 anos com esses povos indígenas, aqui no Brasil também, alguns contatos, estou vendo que realmente a Cabala, ela desperta a alma do povo indígena, que facilita o processo do resgate. Então, eu estou continuando nesse processo, como já falei, escrevendo livros, orações, meditações, oferecendo o poder da Cabala para os povos indígenas, porque o povo indígena é o povo que sabe como viver
em harmonia com a natureza. E a gente tem que aprender deles essa sabedoria para sobreviver no século XXI. A mensagem principal da Árvore da Vida é falar e descrever sobre a influência do tempo em nossa era. Todo mundo sente que o tempo está indo mais rápido. Será que é uma ilusão? Não, é uma realidade. Estamos chegando em novos tempos. Por isso, os profetas falam sobre o fim dos tempos. Não o fim do mundo. O mundo não vai acabar. Mas o que está acabando é um ciclo de um tempo, é um ritmo da vida, e a gente está começando um novo ritmo. O problema é que nossa mente já é programada com padrões antigos. E isso pode criar um conflito, estresse, angústia. A gente quer fazer coisas de uma forma antiga nos tempos novos. Não dá, é um conflito. Então, esse livro explica esse processo que faz parte também do retorno à consciência do paraíso. Todo mundo tem que lembrar que o ser humano, Adão e Eva, foram expulsos do paraíso para não comerem da árvore da vida. A cabala é o alimento, a comida da consciência da árvore da vida, da nova era, ou os tempos da nova era. A astrologia, falando em termos de ciência, é a primeira ciência que apareceu no mundo. Hoje se fala sobre arqueologia, astronomia, medicina como ciências. Mas temos que lembrar que a primeira ciência é a astrologia. A astrologia não só em termos de horóscopo e também falar o futuro, tem muitos níveis. É o nível mais, talvez, baixo. O nível mais superior da astrologia é o contato do ser humano aqui no planeta da Terra com os planetas do sistema solar. Cada planeta é uma inteligência. Tem um corpo físico, igual a nós, mas também tem uma alma. A mitologia grega, a mitologia egípcia, a mitologia da Suméria, da Babilônia, da Pérsia, descrevem deuses, entidades divinas. E a Cabala também trata a astrologia como estudo do divino, o estudo das entidades divinas que aparecem em forma de planetas. A Cabala explica, através da meditação, como acessar, como comunicar com essas inteligências divinas, para não cair na ilusão que são planetas. Sim, o planeta é só o corpo, mas também tem uma alma. A meditação cabalística ajuda na ascensão espiritual do ser humano para abrir os horizontes e para interagir com o divino através da astrologia, através do contato com essas entidades divinas. O termo carruagem celestial, ou Merkabah, é um termo que a Cabala trata e também ensina como transformar nosso corpo em uma carruagem celestial, onde podemos utilizar o corpo para transcender, para subir, para viajar no universo. O corpo tem físico, também tem metafísico. Com o corpo metafísico, podemos viajar para qualquer canto do universo e passar vivências espirituais que vão, no final, enriquecer nossa vivência divina, humana, aqui na Terra. Minha mensagem a qualquer pessoa que entra na sua Cabala, não tenha medo. Você vai encontrar medo da novidade. A Cabala não é perigosa. Conhecimento não é perigoso. Conhecimento é a chave de auto-libertação. Os nossos medos são medos de nós mesmos.
medos que foram criados ou implantados dentro de nós. Não tenha medo para encontrar o seu novo ser, que é o ser mais original. Obrigado. Contexto Geral entrevistou o escritor, pesquisador e rabino Joseph Salton.